Olá, então essa é a segunda parte da aula 10, onde a gente está tratando o movimento de cargas elétricas. Nessa videoaula a gente vai estudar o movimento de uma carga elétrica dentro de um campo magnético. Vamos ver como é que isso acontece. Então, como a gente discutiu no final da última videoaula, quando uma carga elétrica ela entra numa região do espaço onde tem um campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. E essa força magnética ela depende não somente da carga e do campo, mas ela depende também da velocidade da partícula. De tal maneira que se uma partícula não tiver velocidade, se a velocidade dela for zero, ela não vai sofrer efeito de força magnética. Ela permanece parada ali. A força magnética só tem efeito sobre uma partícula se ela tiver velocidade. E essa velocidade tem que ser tal que esse produto vetorial aqui não se anule também. Né? A convenção que a gente utiliza é essa daqui, o produto vetorial desse jeito. Se a velocidade e campo magnético estiverem como mostrado nessa figura, a força magnética vai ser uma força apontando para cima. A gente pode usar a regra da mão esquerda para determinar essa direção. A gente coloca o dedo médio na direção da velocidade, o dedo indicador na direção do campo magnético e o polegar vai dar para a gente a direção da força, que vai ser apontando para cima, no caso. Mas se a carga elétrica tiver sinal negativo, inverte a definição da força. Então, se a gente trocar o sinal da carga elétrica aqui, colocar uma carga negativa, a força vai estar apontando para baixo, não para cima. Ou, nesse desenho aqui, entrando no plano da tela e não saindo do plano da tela. Bom, vamos ver como é que isso acontece. Eu vou pensar num caso mais simples possível, que é a gente pensar num campo magnético constante e uniforme. De novo, constante aqui diz respeito ao fato de que ele não varia com o tempo e uniforme diz respeito ao fato de que o campo magnético não varia com a posição. Então, em todos os lugares do espaço, o campo magnético tem o mesmo valor e em todos os lugares, em todos os instantes, o campo magnético tem o mesmo valor também. Tá? A posição inicial e velocidade inicial são genéricos. Coloquei aqui uma posição qualquer, né? x0, y0, z0, e velocidade inicial também tem as três componentes, que pode ser qualquer número. Como é que a gente monta as equações do movimento? Primeiro, eu gostaria só de relembrar aqui que o produto vetorial dos versores x, y e z obedecem essa álgebra aqui. Ó. X vezes y dá z, né? Z vezes x dá y, y vezes z dá x, produto vetorial. A gente vai utilizar isso aqui porque a fórmula da força magnética, como vocês lembram bem, depende de um produto vetorial, né? Então é importante a gente saber essa colinha aqui. Muito bem, então a força magnética ela vai ser o produto da carga com a velocidade. Aí no lugar da velocidade eu já coloquei o vetor velocidade, né? x ponto, y ponto, z ponto. Produto vetorial com o campo magnético, que é essa expressão toda, esse vetorzão aqui que a gente escreveu aqui em cima. Então, fazendo esse produto vetorial, essa distributiva e utilizando essa regra, a gente chega nesta relação, né? Aqui eu já organizei, ó, todo mundo que está na direção x, todo mundo que está na direção y, todo mundo que está na direção z. Então, esse é o formato da força magnética quando escrito em coordenadas cartesianas. E a força, por sua vez, como qualquer outro tipo de força, é igual a massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. Então eu posso igualar essa expressão da força, que eu já organizei aqui, com as acelerações na direção x, y e z, respectivamente. Então, fazendo isso, eu tenho essas três equações de movimento. A parte na direção x, a parte na direção y, a parte na direção z. E aí eu quero chamar atenção para algumas coisas. Resolver esse sistema de equações aqui não é, em geral, uma tarefa muito fácil por alguns motivos. Note que, embora o campo magnético seja sempre constante, quando a gente vai resolver a equação do x, por exemplo, vamos resolver a equação do x aqui. Para eu resolver a equação do x, eu precisaria saber quem é o y ponto e também precisaria saber quem é o z ponto. Tudo bem, então eu resolvo o y primeiro, depois o z, depois eu resolvo o x. Tá. Só que para resolver o y, eu preciso saber quem é o z e preciso saber quem é o x. E para resolver o z, eu preciso saber quem é o x e quem é o y. Então essas três equações aqui são três equações acopladas. A gente costuma chamar de equações acopladas, porque para eu resolver uma, eu preciso saber a outra, para resolver a outra, eu preciso saber a uma. Então é um pouco difícil de resolver esse sistema por esse motivo. Por se tratar de um sistema de equações linear, mas acopladas.
Então, a grande questão para resolver esse problema vai ser desacoplar essas equações aqui de alguma maneira, tá? E a gente vai ver como é que isso pode ser feito. Primeiro, uma idealização aqui. Como é que eu posso criar um campo magnético uniforme? Uma maneira de se ter um campo magnético uniforme é se a gente tiver um ímã em formato de ferradura, ou em formato de C, como esse daqui. Então, o ímã ele tem duas partes, tem um polo norte e um polo sul. Eu estou representando aqui por azul e vermelho, só para diferenciar um do outro. Nessa região aqui onde os dois polos estão próximos um do outro, se eles forem suficientemente próximos, o campo magnético estabelecido aqui dentro, apontando do norte para o sul, é um campo magnético aproximadamente uniforme. À medida que a gente vai chegando nas extremidades, vai tendo efeito de borda, o campo não é tão uniforme assim, ele muda um pouquinho, né? Mas pelo menos aqui dentro, nessa região bem interior, o campo magnético funciona muito bem como um campo magnético uniforme. Então o que eu vou fazer aqui vamos considerar um campo magnético gerado por um ímã, como esse daqui. Nesse caso, de acordo com essa convenção aqui dos eixos que eu fiz, x, y, z, o campo magnético está apontando na direção do eixo do z. Então o campo magnético que a gente está tratando é um campo magnético uniforme, constante, e na direção do eixo z. Então note que a componente x do campo magnético é zero, a componente y do campo magnético é zero. Além do mais, uma partícula ela entra nessa região aqui formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Então ela vem em movimento retilíneo uniforme, né, porque está longe da ação de qualquer força. Então a primeira lei de Newton garante que esse movimento é retilíneo uniforme. Mas quando ela entra na região do espaço onde tem campo magnético, a força magnética começa a agir. E aí o movimento começa a ficar diferente, né? Então é o que a gente vai ver como é que isso acontece. Eu só vou representar num desenho dessa maneira. Ó. Aqui está o plano, que eu vou chamar de XY, né? E o eixo do Z ele está apontando para fora, em direção a gente. Está apontando para fora, apontando para a nossa cara. Da mesma maneira como o campo magnético. Né? Ó, se o eixo Z está apontando para cima, então o campo magnético também está apontando para cima. Cada bolinha dessa daqui representa um vetor que está saindo do plano. Tá? Então imagine que são muitos vetores de campo magnético saindo do plano, e aqui uma região uniforme, né, com campo magnético uniforme e constante. E aí, a posição inicial da partícula vai ser essa daqui. Ó. Ela entra nessa região do espaço a partir desse ponto. No instante t igual a zero, ela está nessa posição. O y tem algum valor, que eu estou chamando de y0, o x é zero e o z é zero. Então essa é a posição inicial da partícula. A velocidade inicial da partícula também, ela tem uma única componente, ela está na direção horizontal, entrando desse jeito, tá? Assim como representado aqui no desenho. Então, a velocidade inicial é uma velocidade que só tem uma componente na direção x. Então, essas são as condições iniciais do problema. Substituindo todo mundo aqui na equação, no sistema de equações, melhor dizendo, da equação do movimento, note que o campo magnético não tem componente x e também não tem componente y. Então, fazendo essas substituições aqui no sistema de equações, isso aqui vai simplificar um pouco as fórmulas e isso vai me dar a seguinte coisa. Isso vai me dar essas três equações para resolver, que já é um pouco melhor do que o que eu tinha antes. Né? Antes eu tinha um monte de y ponto, z ponto e tal, agora eu tenho uma coisa um pouco mais enxuta. Mas ainda assim é um sistema acoplado, porque para resolver o x, eu preciso saber quem é o y. E para resolver o y, eu preciso saber quem é o x. Então ainda assim é um sistema acoplado, mas já mais fácil de lidar. E para resolver o z, eu não preciso saber nada, né? Porque o z é independente dos outros. O z ele não depende nem do x nem do y. Então eu vou resolver essa equação aqui primeiro, porque ela é a mais fácil de todos. Então aqui estão as equações que a gente precisa lidar. Só para constar, eu posso fazer a seguinte coisa. Ó. Eu vou pegar essa primeira equação aqui e integrar ela dos dois lados. Porque aqui eu tenho uma derivada segunda, aqui eu tenho uma derivada primeira. Se eu integrar dos dois lados, diminui 1 grau da derivada, né? Então antes era derivada segunda, vai ficar derivada primeira. Aqui onde era derivada, fica sem derivada. Então integrando em relação a t dos dois lados, eu tenho essa expressão. Agora, notem que integrar os dois lados não é simplesmente botar uma integral e cortar um ponto da derivada. Porque a integral ela tem limite de integração. Então a gente precisa tomar cuidado com esses limites de integração, que eles têm que ser feitos de forma correta. Caso contrário, a gente vai chegar na solução não vai chegar na solução correta, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz a integral da derivada segunda? Usando o teorema fundamental do cálculo, a gente consegue fazer essa derivada.
a derivada segunda, a integral da derivada segunda é a derivada primeira. Só que agora eu preciso substituir os limites de integração. Então, trocando a derivada primeira por t, menos trocando a derivada primeira por t igual a zero. Do outro lado da equação, a mesma coisa. Integral do y ponto é só y. Só que eu preciso calcular o y no ponto t e no ponto zero. Então, é o y de t menos o y de zero. Então, essa expressão aqui é a expressão correta para quando a gente diminui um grau por integração aqui nessa equação diferencial. Então, olha só. Dessa expressão, eu consigo isolar o x ponto, então, e escrever que o x ponto é igual a qb sobre m, y. E tudo isso aqui que aparece depois, ó, isso aqui tudo é uma constante, ó, v0, y0 e tudo mais. Então, como isso aqui tudo é constante, eu não preciso me preocupar muito com isso. O importante é que antes eu tinha x2 ponto e y ponto, agora eu tenho x ponto e y. Diminuiu um grau da derivada. Mas ganhou uma constante aqui pendurada. Nada de graça, né? Agora a gente vai ter que aprender a lidar com isso aqui. Essa aqui é a mesma equação que estava aqui, tá? Só copiei ela para cá. Muito bem. Próximo passo. A segunda equação diz pra gente que o y2 pontos está relacionado com o y ponto. E eu não consigo resolver essa equação diferencial justamente pelo fato de que para eu resolver a equação do y eu teria que saber quem é o x. Mas fica complicado, né? Porque também não tem como saber quem é o x porque eu preciso saber quem é o y. Mas no lugar de x ponto nessa equação eu posso trocar x ponto por isso aqui tudo, ó. Isso foi o que eu obtive da primeira equação. Então a primeira equação fala para mim que o x ponto é a mesma coisa que esse trambolho todo aqui. Seja lá o que for esse trambolho todo aqui, é uma coisa que depende só de y. Ó. Depende só de y. Então se eu trocar o x ponto por isso tudo, eu vou ter uma equação que depende somente de y. Então fazendo essa substituição, eu chego nessa nova equação diferencial, que eu ainda posso reescrevê-la desse jeito. Desse jeito aqui. Então, essa equação diferencial ela é uma equação diferencial ordinária, não homogênea. Porém, a parte não homogênea da equação ela é razoavelmente simples de resolver porque ela é constante, né? Então não é tão difícil assim. Mas é uma equação conhecida nossa, né? Essa equação aqui é parecida com a equação do... Parecida não, é a equação do oscilador harmônico simples. y2 pontos mais ômega 0 ao quadrado y. Mais a parte do termo não homogêneo, que a gente vai ter que lidar com isso, tá? Quem é esse ômega 0 que apareceu aqui? Esse ômega 0 é essa razão, ó, QB sobre M. Se vocês observarem, Q vezes B dividido por M aparece em todo lugar aqui, ó. QB sobre M, QB sobre M, QB sobre M, aqui também, aqui, aqui. Então, para não ficar escrevendo QB sobre M o tempo todo, eu vou chamar isso tudo aqui de ômega 0 e também por analogia ao movimento harmônico simples. Então, isso facilita um pouco a notação, tá? Mas lembre-se que esse ômega 0 é só um apelido para esse cara aqui. Muito bem. Então, eu posso resolver essa equação diferencial aqui. Que jeito? Eu preciso fazer a parte homogênea e preciso fazer a parte achar uma solução particular também. A solução particular que eu vou propor é uma solução bem simples. Como o que aparece do lado direito aqui é uma constante, então eu vou supor uma solução do tipo constante. Vamos ver se dá certo? Se y é igual a alfa, y ponto e y2 pontos vai ser zero. Substitui todo mundo aqui na equação e eu vou chegar na seguinte coisa, que o alfa, para isso aqui ser verdade, o alfa vai ter que ser igual a esse número aqui, ó, y0 dividido menos v0 por ômega 0. Então, se eu supor uma solução particular desse formato, com essa escolha específica dos parâmetros, isso aqui é uma solução particular da equação diferencial. Claro que vocês vão conferir isso tudo, refazer todas essas continhas, né? Então, essa é uma equação particular. E a equação homogênea? Como é que eu faço para achar a solução homogênea? Se eu igualar isso aqui a zero, isso aqui vai ser essencialmente a equação do oscilador harmônico simples. E o oscilador harmônico simples a gente sabe resolver. O oscilador harmônico simples tem como solução a cosseno de ômega t mais φ. Então, essa é a parte da solução homogênea. E esse y0 e esse outro termo que tem aqui são esses dois. Eu só coloquei eles separados, né? Cada um de um lado. Mas essa é a solução para a parte y do problema que eu estou tentando resolver. Beleza, resolvida a equação, resolvido o problema. Tá? Eu ainda não sei quem são essas constantes, a e φ, mas essas constantes aqui elas são determinadas
por condições iniciais, né? Lembre-se que a gente tem as condições iniciais e são elas que devem dizer para a gente quem são esses parâmetros livres que a gente deixou aqui no problema. Se o y de t é isso, a derivada do y vai ser simplesmente deriva isso aqui em relação a t, e aplicando as condições de contorno, cadê? Assim, o y de t é isso, o v de y é isso, aplicando as condições de contorno, eu tenho que, note que essa velocidade não tem componente na direção y, velocidade inicial, né? Então v0, y é zero. E daqui eu tiro que o seno de φ tem que ser zero, portanto o cosseno de φ tem que ser 1, e portanto o φ tem que ser zero. Da primeira equação, colocando t igual a zero nessa equação e igualando a y0, que é a posição inicial em y, daqui eu tiro que o a tem que ser v0 sobre ômega 0. E portanto eu tiro a solução final que eu estava procurando. O y de t assume esse formato. Ó. Note que todos os parâmetros que aparecem aqui agora são parâmetros conhecidos. Ó. y0, v0 são os parâmetros iniciais. Ômega 0 é aquela constante lá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Ômega 0 é o QB sobre M, né? Só estou chamando de ômega 0 para não ficar escrevendo aquele negócio o tempo todo. E pronto, está determinada a solução da parte y. Derivando isso aqui, eu tenho a velocidade na parte y também, que é dado por essa expressão. O problema ainda não terminou, porque ainda tem que calcular como é que o x varia com o tempo, né? Só que agora já está bem mais fácil, porque lembra que antes a dificuldade eu não sabia calcular o x porque eu não sabia do y, mas agora eu já sei o y, então facilitou um pouquinho para fazer esse problema aqui. Como é que eu vou fazer agora para achar o x, então? Eu vou partir da segunda equação, vou usar a segunda equação aqui novamente, e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou integrar os dois lados dela para diminuir 1 grau da derivada. Mas, novamente, lembre-se que fazer a integral aqui tem que ser feito da forma correta. Não é só colocar a integral e cortar a integral com ponto. Eu preciso integrar e depois substituir os limites de integração, né? Então, fazendo isso, ó, integrando os dois lados, isso aqui vai me dar a integral da derivada segunda da derivada primeira. Mas é a derivada primeira no ponto t menos no ponto zero. E a mesma coisa aqui do lado direito. Daqui, isolando todo mundo, né, ó, o y ponto zero é zero, não tem componente velocidade inicial na direção y. x0 também é zero. E daqui eu tiro que o x de t, é dado por essa expressão. Ó. O x de t está relacionado com o y ponto, que por sua vez é o vy. Né? Então, se eu já sei quem é o y ponto, o x é basicamente o y, só tem que dividir por ômega 0. Então, daqui eu tiro que isso aqui é o resultado que eu já sei, né? Que eu já calculei o y de t e o vy de t. Então, portanto, o x de t vai ser simplesmente essa expressão aqui que eu já tinha, dividido por ômega 0. Então, esse é o x de t. A velocidade varia na direção x, de acordo com essa expressão. Por simples derivação, derivo o x, eu sei como é que o x vai variar com o tempo. Então, isso resolve o problema, porque agora eu sei como que a posição varia com o tempo, tanto na direção x quanto na direção y. Na direção z eu não fiz ainda, mas a direção z é muito simples, porque na direção z, se você se lembra a equação do movimento, ela é essa daqui, ó, né? Derivada segunda no z é zero. É um problema onde a aceleração inicial é zero. Mas a velocidade inicial em z também é zero, a posição inicial em z é zero, todo em z é zero, não tem movimento na direção z. E por fim chegamos aqui. Ótimo, agora temos essas duas soluções aqui. O x parametrizado pelo tempo e o y parametrizado pelo tempo. Será que tem como desparametrizar essa equação aqui para ver como é que o x e o y se relacionam um com o outro? Se a gente conseguir isolar o t, sempre dá para fazer isso, né? Mas aqui em particular dá para usar um truque mais legal, ó, porque o y depende de cosseno de t, o x depende de seno de t. Seja lá o que for isso aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui dá sempre 1, uma relação de trigonometria. O cosseno de ômega 0t eu posso escrever em função de y, e o seno eu posso escrever em função de x. Substitui todo mundo aqui nessa fórmula e eu chego nesse resultado aqui. Ó. Onde era seno, eu troquei por x vezes ômega 0 dividido por v0, que é esse termo que aparece aqui. Onde era cosseno, eu troquei por y menos y0. Bom, essa continha toda aqui que depois vocês vão refazer e conferir todo o resultado. Então ficou esse resultado aqui. Ó. Ômega 0 sobre v0 aparece nos dois termos, eu posso jogar para o outro lado. E por fim eu chego nessa expressão aqui. Ó. A equação da trajetória tem esse formato.
Alguém consegue reconhecer que formato é esse? Alguém consegue reconhecer trajetória do quê? Que é isso daqui? Nós temos x ao quadrado mais y menos alguma coisa ao quadrado igual a alguma coisa ao quadrado. Isso aqui representa a equação de um círculo em coordenadas cartesianas. Então, em coordenadas cartesianas, um círculo é determinado de forma mais geral possível por uma equação desse tipo aqui. Esse aqui é um círculo cujo centro está no ponto x igual a A e y igual a B. Então, ponto x igual a A e y igual a B corresponde ao centro do círculo. R, que é o termo que aparece sozinho aqui ao quadrado, é o raio do círculo. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado representa a equação dessa trajetória aqui, que é uma trajetória circular. Por analogia dessa equação com essa, note que não tem x menos nada aqui, né? Quer dizer que o a vale zero, e quer dizer que o b, que é o y menos alguma coisa, o b é esse negócio todo aqui, e o r é esse treco que aparece aqui do lado direito. Então, o a vale zero, o b é isso daqui, e o r é isso daqui. Essa é a trajetória que uma partícula vai fazer quando ela entra num campo magnético uniforme, conforme desenhado ali. Então, voltando para o problema, lembra que a gente tem uma região do espaço onde tem um campo magnético uniforme. Então, a partícula entra nessa região, vem com velocidade constante, em linha reta. Quando ela entra no campo magnético, ela começa a sofrer a ação de uma força magnética. E essa força magnética vai desviar a trajetória dela, vai fazer com que a trajetória dela seja agora um círculo. Então, o que vai acontecer? Ela vai entrar aqui dentro, vai descrever uma trajetória do tipo círculo, só que quando chegar aqui, o campo magnético não existe mais. Então, ela vai continuar a trajetória dela em linha reta. É como se ela entrasse, desviasse e voltasse. Isso acontece se fosse possível a gente determinar uma região do espaço a partir do qual existe campo magnético e não existe campo magnético, né? Mas, em geral, o campo magnético ele é uniforme, ele não cai para zero abruptamente. Se a partícula estiver dentro do campo magnético, o que vai acontecer é que ela vai fechar um círculo completo, desse jeito aqui. Ela vai entrar, vai começar nesse movimento circular e vai ficar nesse movimento circular perpetuamente para sempre. É um movimento oscilatório tanto na direção x quanto na direção y. Né? Se a gente desenhar em perspectiva, esse problema acontece assim. Ó. A partícula veio em linha reta, tal, entrou na região do espaço onde tem campo magnético e isso forçou ela a entrar em movimento circular. Esse é o efeito da força magnética sobre uma carga elétrica que entra no campo magnético. E a partir desse momento ela fica presa aqui dentro. Vai descrever essa órbita circular e vai ficar nesse movimento circular uniforme indefinidamente. Só uma coisa aqui. A gente supôs que não tinha movimento na direção do eixo do z. O eixo do z é o eixo vertical aqui. E se tivesse velocidade inicial na direção do eixo do z? Essa velocidade vertical, como ela está na mesma direção do campo magnético, isso não sofre ação de força magnética. Quer dizer, a força magnética não vai ser diferente pelo fato de existir uma componente vertical na velocidade. É uma componente z. Então, essa componente z de velocidade se mantém constante ao longo de todo o trajeto. Se vocês se lembram bem, a equação horária do movimento dizia que z2 ponto era zero, né? Então, não tem aceleração na direção z. Se essa partícula tivesse velocidade na direção z também, além de fazer esse movimento circular, ela estaria subindo também. As duas coisas ao mesmo tempo. O que é uma coisa que está se movimentando para cima e movimento circular ao mesmo tempo? Quer dizer que a trajetória que a gente esperava ver da partícula era uma trajetória tipo helicoidal, né? Tipo uma hélice, mais ou menos parecido com isso daqui. Então, se a gente olhar o movimento no plano, o movimento que a gente vai ver é sempre um movimento em círculo. Se a gente olhar isso aqui por cima, né, a gente vai sempre ver um movimento circular. Mas, se ao mesmo tempo a partícula está caminhando para cima, então não vai ser um movimento circular em cima do mesmo plano. Vai ser um movimento circular que vai acontecendo de tal maneira que isso aqui vai descrevendo uma hélice, da maneira como representado aqui. Ok? Então, esse é o efeito de uma partícula que entra numa região do espaço onde tem um campo magnético. Só campo magnético. Nós estudamos também uma partícula sobre o efeito de um campo elétrico. Na próxima videoaula, a gente vai estudar o que acontece com uma partícula quando ela está sob a ação de uma força elétrica e magnética. Uma força eletromagnética em geral. Vamos ver quais são os efeitos e consequências sobre o movimento da partícula.